Bom, a gente vai ter agora uma palestra remota com o Matteo, eternamente curioso. O cotidiano nos ensina mais do que qualquer TED Talk. E aí, para poder começar a palestra, eu preciso ler a bio dele, porque foi uma das bios mais engraçadas que eu já li. Ele é designer estratégico júnior na Portland e cara de pau pleno na vida. Super me identifiquei. Formado em design gráfico pela Escola Pan-Americana de Arte e Design de São Paulo, se especializou em brand design e strategy pela Miami Ed School, cria da Zona Leste de São Paulo. E aí, Matteo, também conheço a ZL, hein? Morei aí um tempo. Acredita que coletivamente somos mais potentes. E o legal, a palestra dele vai ser remota e no finalzinho ele vai entrar para falar com a gente, tá bom? Bora lá que enquanto isso eu vou comer o meu bolinho. Vou terminar de comer o meu bolinho antes de vocês, tá? E ó, o pessoal online tá reclamando que não tem bolinho, mas eu não tenho como, certo? Ainda não temos tecnologia para tanto. Designers, bora lá. É isso porque Eita, nós. Olá, eu sou o Matteo Ferreira, tenho 27 anos, moro na periferia de São Paulo, para ser mais específico, no bairro de Itaquera, que fica na Zona Leste. E eu acho importante falar isso porque situa um pouco onde eu estou geograficamente, onde minha construção como profissional e como pessoa se deu. E vamos lá, eu estou muito feliz de estar aqui hoje no Colabora, falando com vocês um pouco sobre os novos caminhos que a gente pode enxergar no design, para onde a gente pode levar a nossa carreira e para onde a gente pode se entender como pessoa e como indivíduo, como cidadão. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um tema que é muito querido ao meu coração, que é sobre a multipluralidade. Fonoaudiólogo faltando aí na minha vida. Multipluralidade de habilidades. É a gente se manter eternamente curioso, que é uma coisa que eu identifico na minha pessoa desde criança e em muitos outros colegas eu já senti essa angústia no trabalho, no campo educacional, de meu Deus do céu, para onde eu vou, onde eu me situo, qual é o meu cargo? A gente que trabalha com design, né, propriamente dito, quantas vezes a gente vai se candidatar para uma vaga e tá lá, diretor de arte, designer júnior, designer pleno, e a gente não sabe onde a gente se coloca nisso. Bom, falando um pouco da minha formação, eu sou formado em produção publicitária, design gráfico, com especialização em criação, que eu não sei muito bem falar o que é isso, se especializar em criação, mas eu acho que criativo todo mundo é, especializado em estratégias de marca, e eu já estudei 1 ano de ilustração, faço bordado, pinto parede, pinto roupa e mais recentemente comprei uma maquininha de tatuagem. Então vocês podem ver que é uma pessoa aí que está com as habilidades indo de um lado para o outro igual uma bolinha de ping-pong. Bom, e eu gosto de dizer que a gente não precisa ser uma coisa ou outra, a gente não precisa ser isso ou aquilo. A gente pode ser isso, aquilo e aquilo outro. Muitas vezes as pessoas esperam que a gente seja 8 ou 80 e a gente é 8 e 80. A gente é um conglomerado de coisas, somos várias coisas ao mesmo tempo. E tudo bem a gente ser uma coisa só, né? A gente sabe que no mercado de trabalho, às vezes as pessoas dividem a gente entre os generalistas, né? Que são as pessoas que sabem vários assuntos de maneira diluída, ou os especialistas que sabem de uma forma densa sobre um assunto só e dominam lindamente um Photoshop da vida, por exemplo. Esses dias eu estava vendo uma palestra de um cara que ele dominava o Photoshop, o Lucas Rosa. Acho que a galera já deve ter visto, não sei se tem haters, fãs aí, mas enfim, o cara domina muito e é um especialista naquilo. E que legal que a gente tem esse tipo de profissional, mas pra gente ter uma paz de espírito também, a gente não ficar o tempo inteiro perdido, que é assim que eu me sinto, porque aqui, por exemplo, eu trago 2 fotos de uma série que eu fiz de fotografias de um melão, que eu dei o nome de Haroldo. Quem quiser acompanhar um pouco mais depois pode acessar no meu Instagram, o Matteo Ferreira, tem lá todas as fotos do meu melãozinho, que eu fiz essa série fotográficas durante a pandemia, que também é uma outra vertente da minha produção, que é explorar a fotografia. Por muito tempo eu ficava, eu não posso me chamar de fotógrafo, eu não sou designer, então eu também não sou ilustrador, então eu sou artista plástico, meu Deus do céu. Então, a nossa construção profissional também é um processo de autoconhecimento. É muito importante a gente ir atrás de quem a gente é, para a gente poder se entender como pessoa no mundo. Por isso que
eu gosto de dizer que o designer, às vezes a gente, por ter muitas palavras rebuscadas, né? A gente fala muitas palavras em inglês, às vezes, principalmente aqui em São Paulo, a gente esquece que a gente é a base de baixo do mercado de trabalho. A gente é mão de obra de massa. Tipo assim, a gente trabalha de segunda a segunda muitas vezes. Você pega um freela aqui, um freela ali. Às vezes tá com uma carga de trabalho muito grande e o dinheiro não rende. Eu, pelo menos, conheço muitos designers pobres, não conheço designers ricos. Se alguém conhece aí, por favor, vamos fazer amizade. Como que fica rico com design só porque estou precisando. Mas vamos lá, nesse processo de busca e de conhecimento, eu fui para onde? Para as redes sociais, né? Que é uma coisa muito legal de se fazer, todo mundo faz, né? Aí você fala, quero melhorar profissionalmente, vou para onde? Pro LinkedIn. Só que o LinkedIn é o buraco negro da galáxia da autodepreciação. Você vai para buscar uma resposta, uma solução, e você se perde ainda mais, porque você vê as pessoas com uma visão tão positivista, aquela famosa positividade tóxica, né? Que mais atrapalha do que ajuda. Você vê a pessoa perdida e ela tá lá fazendo um texto. Estou muito grato por essa jornada, que não sei o que, nananã. E aí a lição que você tira desse texto positivo da pessoa, na real, não é tão positivo quanto ela faz parecer. Aí você fala, não, mas tem algumas pessoas no Instagram que podem me ajudar, de repente. Só que aí você entra lá, para ser um designer, você precisa disso e disso outro, que não ajuda em absolutamente nada. Então fica esse mundo de bolhas perfeitas e maravilhosas, e você com todas as suas dúvidas e angústias, e você se perde mais ainda. E aí você vai buscar respostas no mercado de trabalho, você vê todo mundo falando um monte de termos e coisas que não fazem parte do nosso dia a dia. Você vê lá todo mundo falando assim, não, então você sabe muita coisa diferente, então você é um profissional full stack. Aí você vai lá, eu pelo menos assim, eu vou lá no Google, boto full stack. Aí full stack é coisa de dev, que tem a ver com TI, e aí já não é pra mim. Aí você vê hard skill, soft skill, customer, user experience, user interface, CEO, e você vai ficando assim, tipo, mano, eu falo português. A minha família não vai entender isso aqui. Você olha o seu entorno onde você vive, aqui são 2 fotos que eu tirei na minha casa. Nesse cenário, não me serve de nada. Hard skills, soft skills, branding, vai me trazer mais dúvidas. Porque como eu vou saber o meu lugar no mundo? Como eu vou falar para as pessoas que me cercam o que eu faço? Porque para a gente poder existir, para nossas criações poderem existir, primeiro a gente tem que existir. A gente tem que entender a nossa formação. Dia desses eu estava conversando com meu pai, e aí a gente começa a entender como o nosso cotidiano traz termos que às vezes a gente vê na academia, que já estão ao nosso redor. O meu avô, lá no interior da Paraíba, ele tinha um hábito... Eu só tinha uma tia que sabia ler, dos irmãos do meu pai. Meu pai tem 9 irmãos, e só tinha uma tia que sabia ler. E ele me contou que essa tia, ela comprava uns livrinhos e ela lia as histórias pro meu avô. Ó, o telefone sem fio não, a rede que acontecia, que se formava. Ela contava as histórias pro meu avô, ela lia, só que ela era muito tímida. Então ela, vamos supor, a história dos 3 porquinhos. Ela contava pro meu avô essa história, ele decorava, porque ele não sabia ler, e no outro dia, quando chegavam os outros parentes, com as crianças, tal, nananã, fazia aquela roda em volta de uma fogueira e ele ia contar a história. Peraí, isso não poderia ser um storytelling que a gente fala, uma construção, uma preparação de texto que chegou minha tia, leu pra ele pegou, deu uma reformulada no texto e contou essas histórias? Então a gente tem muito mais exemplos de como a gente pode ser um comunicador na nossa vida, ao nosso redor, com as pessoas que nos cercam, do que se a gente for ver um TEDx. Vejo vários TEDx, a coragem de ser perfeito, não sei o que lá, tem muita coisa bacana. Mas a gente tá no Brasil, a gente tem que lembrar que a gente tem conteúdo aqui, a gente tem que fazer coisas reais. A gente precisa existir, resistir para poder criar. Aqui eu fiz até uma brincadeira, resisto, existo, logo crio. Porque a partir do momento que eu me empodero da minha história e das pessoas que me construíram para eu estar aqui hoje, eu consigo fazer as coisas de forma mais sólida. O meu trabalho ele vai se sustentar de pé. Porque eu começo a me sentir capaz, me sentir que tem outras pessoas comigo. Eu não preciso... Às vezes eu já vi pessoas elogiando assim o Elon Musk, por exemplo. Tá lá, o cara é milionário e tal, não. Só que se você for ficar, você tá aqui no interior da sua cidade, da sua vida, fechado,
E aí você tá olhando lá pro cara que tá indo pra Marte, que não sei o quê. Assim, tudo bem você sonhar, mas assim, eu pelo menos, se eu for me comparar com o cara que tá lá, bilionário, que poderia resolver a fome do mundo, não vai fazer sentido na minha história, eu vou me sentir frustrado ainda, mais ainda do que eu já sinto muitas vezes. E aí, uma coisa que me trouxe um pouco de paz e um pouco de assertividade na minha carreira, que estava muito confusa, foi entender o que é nexialismo. Nunca tinha ouvido essa palavra antes, e me trouxe um senso de talvez seja por esse caminho que eu consiga ir. Nexialismo é diferente do generalismo e do especialismo, que eu tinha falado antes, né? O nexialista é a pessoa que busca nexo. Os especialistas costumam... Os especialistas, né? Quem disse? O Google. Eu esqueci de pegar a fonte. Não esqueci não. Eu tava com a fonte aqui escrita em algum lugar. Lembrei. Ele apareceu pela primeira vez no livro Viagens Interplanetárias, do escritor Van Vogt, que era um escritor de ficção científica. E eu até pensava que era Van Gogh. Que horror, né? Falei que não tinha fonte, tinha... Enfim, me perdi na narrativa aqui, voltando. Nexialista é o profissional que ele possui 7 habilidades. Ele possui a habilidade pessoal, que é de você se relacionar com outras... Não. A habilidade pessoal é de você se entender como indivíduo. E entender as suas fragilidades, os seus traumas. E tentar superá-los, pelo menos. A habilidade social, que é a habilidade de você se relacionar com outras pessoas, se comunicar, ser um colega legal de trabalho, uma pessoa que as pessoas queiram trabalhar de novo com você. A habilidade comercial, que é de você vender o seu trabalho, de confiar no que você faz e fazer o seu próprio marketing. Aquele abraço pra galera PJ aí que vive se vendendo como freela, né? Buscando clientes. A habilidade técnica, que a gente, né, precisa aprender aí um software ou outro, aprender a mexer no computador, um Keynote, um PowerPoint da vida. A habilidade gerencial, que é a habilidade de você controlar a sua semana, de você se organizar para você não ter o famoso burnout, né? Para você ter uma semana de trabalho saudável. Inclusive, indico o curso da Manu Bahrein, que é como você organizar o seu trabalho para ter uma rotina de trabalho melhor. Busca aí, só buscar Manu Bahrein cursos, indico super, muito bom. Liderança, que é essa habilidade de você tomar a frente das coisas e vou fazer e não precisar ficar... Às vezes eu preciso ficar esperando que me peçam as coisas, mas às vezes, outras vezes não. E o mais legal que eu acho é essa competência X. É quase uma coisa, né, meio Matrix. Que é a habilidade de você sobrepor duas ou mais habilidades. Eu gosto de pegar o exemplo de criar uma apresentação, por exemplo, que você tem a escrita, você tem o visual do design, você tem a análise de dados, você tem o storytelling. Então você está construindo uma coisa ali que tem uma série de coisas que não é uma habilidade só. São muitas outras. E para quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto, eu indico o episódio 4 do podcast Papo Freela, que é com a Mari Santos e o Cleo Oliver, onde eles falam justamente sobre ser esse perfil de profissional que faz um pouco de tudo. Sobre ser agitador cultural, sobre ser artista, sobre ser trabalhar com planejamento estratégico e conseguir ter esse papel no mercado. E é importante a gente manter essa conversa rolando no mercado de trabalho, porque os recrutadores, às vezes, não estão preparados para profissionais desse tipo. E muitos talentos se perdem aí. Eu acho que se a gente se empodera disso, o mercado de trabalho fica mais rico e mais gostoso para todo mundo trabalhar. E, mais uma vez, reforço para a gente se cuidar, para evitar um burnout, não pegar mais trabalho do que aguenta, porque nessa de querer fazer muita coisa, de gostar de fazer muita coisa, de ter múltiplas habilidades, parece que a gente tem que se envolver com tudo o tempo inteiro. Então é importante a gente se respeitar o nosso tempo, buscar um equilíbrio, porque saúde em primeiro lugar, né? Ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, a gente tem que se cuidar e cuidar uns dos outros. Muito obrigado a todo mundo que me ouviu até aqui. E eu também queria deixar um muito obrigado a todo mundo que me ajudou nessa minha jornada até aqui, para me entender como esse profissional esquisito, mas que está começando a ter um pouco de paz nisso. E eu espero que a gente mantenha essa conversa girando por mais tempo. Até mais. Uhul! Que delícia esse papo! Vamos lá agora para as questões técnicas. Vamos liberar o microfone do Matheus. Matheus, se você... Alô? Você tá me ouvindo?
Alô, tá me ouvindo? Alô? Me ouve? Alô, alô, Mateu? 1, 2, 3, teste. Calma, gente, tudo vai dar certo. Aguardem aí, please. Se der uma rave, a gente faz a brincadeira. Alô, alô, alô? Alô? Agora foi? Foi. Oi, Mateu! Aê, me sentindo no Jornal Nacional, aquele... Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Você escutou as palmas aqui pra você? Escutei sim. Ai, foi muito bom o teu talk. Eu adorei. Quem adorou aí? Obrigado, gente. E as perguntas? Bora lá, vamos perguntar. Vamos tirar as melhores informações de Mateu agora pra gente sair daqui pronto para uma semana? Pera aí que eu vou passar o microfone. Oi, Matheus, tudo jóia? Olá, tudo jóia e você? Tudo certinho. Meu nome é Thaís, tô do lado aqui de Ludemari, maravilhosa. A gente tava dando altos suspiros enquanto você apresentava, a gente amou muito. Inclusive, acho que a tua espontaneidade, assim, é um traço muito marcante, né, do que você traz. Então, acho que parabéns por ser uma fala tão livre. E eu notei que você fala muito do território, né? Você se citou aí, falou da importância de Itaquera e Zona Leste, em São Paulo, e falou também da tua família na Paraíba. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância do território nesse teu olhar aguçado para o mundo. Eu acho que... Muito obrigado pela pergunta, Thaís. Obrigado demais pela oportunidade de estar falando com vocês hoje aqui. E eu acho que a única forma que eu consigo me guiar na comunicação foi a partir do momento que eu comecei a ficar mais confortável com quem eu sou e com a minha história mesmo, igual eu tava falando. Tipo, a gente fica o tempo inteiro tendo esses exemplos de fora, né? Quando você vai ver a galera ama muito Steve Jobs, é um grande criativo, é o Elon Musk mesmo, que eu falei. A gente tá sempre com esses exemplos muito distantes e a gente tem ao nosso redor pessoas tão incríveis. Eu tenho, por exemplo, uma prima minha, que é quase uma prima irmã, que ela é contadora, ela é designer de sobrancelha, ela faz bolo também, igual a Jéssica estava falando antes aí. Mas por que a gente tem esses traços tão múltiplos? É porque a gente escolheu ou é porque a gente vem de uma rotina difícil? E eu levo muito isso para terapia também. Às vezes eu fico, o quanto eu desempenho mais funções do que eu deveria, porque eu venho de uma realidade complicada, ou o quanto isso é uma característica minha mesmo. Aí eu vejo minha mãe também, que faz o crochê dela, que faz bordado, que vende Avon, que tem um barzinho aqui, que a gente tem um boteco aqui perto de casa também. E aí eu fico vendo que realmente toda a minha família seja nexialista, talvez, e esses resolvedores de problemas, mas não por opção, não por querer, mas porque é o único jeito que a gente consegue se entender e é o único jeito que eu consigo ver sentido na comunicação também, porque eu aqui na minha casa eu sou a primeira pessoa a ter ido para a universidade, por exemplo. E é muito longe da minha realidade, porque eu ficava assim, o cara falava no trabalho, você edita vídeo? Vou editar vídeo. Você faz designer de flyer? Vamos fazer design de flyer. Você ajuda no estoque? Que eu trabalhava numa loja de lâmpada? Vou também. Mas o quanto... E aí, às vezes, eu via um estagiário, tipo, tinha um moleque que trabalhava comigo, que ele tinha uma outra situação de vida, de família, e o estagiário se posicionava, sabe? Tipo, ele falava assim, não vou editar vídeo, não vou... E eu ficava assim... E eu tempo inteiro esse medo de perder o trabalho, né? Tipo, eu dependo tanto disso, então, qualquer lugar que você me mandasse pedir um café agora, não tem café, eu vou moer o café, vou, tipo assim... Respondi a pergunta? Eu acho que, não sei... Respondeu, sim. Aqui no chat, o pessoal online, a Bianca Peninga, fala que nunca tinha ouvido falar desse termo. Ela acha muito interessante. E agora temos mais uma pergunta do Wesley. Boa tarde. Eu queria saber como manter a criatividade alta, além da organização, é óbvio, mas, tipo, na minha realidade, né? Eu moro em Marcos Ferreira, para quem mora em Pernambuco e Recife aqui. Eu demoro 2 horas para chegar em casa, depois 2 horas para voltar, e
tem um rolê de trabalho, que eu trabalho com o pessoal de saúde e fica nesse estresse muito alto e manter a criatividade, além de lidar com os problemas pessoais de casa, e, enfim. Esse tempo para você pensar, porque também sou escritor, e pensar num conteúdo novo, pensar em como estudar e, enfim, entre vários momentos da sua vida, mas manter a criatividade alta sem entrar no burnout, parece para mim uma coisa difícil de evitar, sabe? Eu queria saber como é que tu lida com isso. Também não sei responder. Tô tentando descobrir isso, porque realmente a gente tem muitas vezes uma realidade muito dura. Não sobra tempo pra gente ter arte, né? É igual, eu não vou lembrar o nome da pessoa que falou essa frase, mas que eles falam que a gente precisa de uma revolução que dê pro povo não só o direito ao pão, mas também o direito à poesia. Eu acho que todo mundo precisa desse respiro e desse tempo para poder se entender como uma pessoa cultural também, e a gente poder desenvolver a nossa cultura. Também dividi por muito tempo essa rotina que você falou de demorar 2 horas para ir, para voltar do trabalho. Teve essa pandemia que mudou tudo, que permitiu que tivesse uma internet boa no meu bairro, porque até então a gente não tinha internet boa. Eu lembro até quando começou o papo de home office, eu ficava assim, meu Deus do céu, a minha internet nunca vai aguentar uma ligação de vídeo. Porque nem o WhatsApp carregava direito, às vezes, vídeo, tipo... Era aquele pesadelo do 4G funcionar mais do que a internet. Então, a gente atravessa esses problemas, essa viagem de ônibus de 2 horas para chegar no trabalho, para chegar para casa, em que momento que você vai explorar a sua arte? E realmente falta isso. E uma conexão que eu comecei a fazer foi através da fotografia mesmo no Instagram. Que eu comecei a ficar assim, eu falava para as pessoas assim, eu sou criativo, eu sou designer, mas como que eu mostro o meu olhar para as pessoas? E aí, tirando aqueles exercícios básicos que eu tinha na faculdade de fotografia, nas aulas de fotografia, de tipo, tirar foto de textura, aí um outro dia eu vou mexer com essa madeira, com essa coisa, tentar trazer momentos pequenos de criação, um desenho que você faça, aqueles... Aqui, eu tava ouvindo a Jéssica falando antes e rabiscando a folha inteira aqui. Tentar ter essas brechas, que não deveria ser o certo, né? A gente precisaria de um tempo a mais na vida, mas queria ter uma resposta melhor para te dar, mas infelizmente a gente sofre para conseguir viver nossa arte, viver nossa potência criativa, né? Realmente é um... Eu gosto de uma frase do Guilherme Falcão, vi uma palestra dele, que ele falou, ele é head design da Nubank, que ele falou que eles colocam o designer no lugar de solucionador de problemas. Eu já ouvi isso muitas vezes, que é a pessoa tem um BO para resolver visualmente e joga no colo do designer. Mas até quando a gente consegue sustentar esse papel de solucionar problema? Porque eu tô cheio de problema na minha vida também. Não quero estar resolvendo problema durante 10 horas do meu dia, durante a semana inteira, sabe? Eu quero que seja uma coisa fluida também. E espero que a gente consiga chegar nessa realidade um dia. E que a gente consiga essa resposta, né, Matheus? Amém. Última pergunta aqui. Tudo bom, Matheus? Meu nome é Pablo e minha pergunta é básica. Como é que faz para ser teu amigo? Aí é fácil, vamos embora. Eu tô precisando de amigo. Perdi todos na pandemia, perdi o contato das pessoas. Tô tentando falar mais com as pessoas. Inclusive, tava 3 finais de semana seguidos inventando desculpa para não sair com meus amigos, porque eu tô nessa coisa de pegar muito frila, muita coisa, mas vamos aí, me adiciona no Instagram, vamos embora. Preciso conversar com mais pessoas e tentar trazer essa resposta, talvez, pra gente ser mais criativo. Muito obrigada, Matheus. A gente pode disponibilizar os seus contatos depois. Foi muito boa a sua palestra, eu dei várias risadas e a gente te espera no Colabora aqui, em algum outro momento. Demais. Te cuidem, menino. Amém, vocês também. Fiquem bem. Ficaremos. Obrigada. Obrigadão, gente.